Próximo. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e seu rebanho de seu pastoreio. Próximo. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Palavra do Senhor para nós essa noite, meus irmãos. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, ainda que numa versão diferente. Como eu já disse, o tema da nossa mensagem é Celebrem com Júbilo ao Senhor. É o primeiro versículo que assim se inicia com essa frase. E esse salmo é um salmo de ações de graça. Talvez no subtítulo da sua Bíblia esteja hino de louvor ou hino de ações de graças. E é uma preciosidade para nós essa noite. Eu gostaria que pensássemos e meditássemos acerca desse texto, tendo em vista que era um salmo entoado quando o povo de Israel entrava no templo. Ao entrar no templo, eles entoavam, melhor dizendo, esse salmo, eles cantavam, e aqui tem muitos imperativos. O próximo slide, por favor. Nós conseguimos ver, e eu fiz uma separação, a quantidade de imperativos, de ordens que esse texto ele está dizendo acerca daquilo que nós devemos fazer. Então, primeiro, ele vai falar, celebrem, depois sirvam, apresentem-se, saibam, entrem, rendam-lhe, bendigam, e aí depois ele vai dar o motivo, porque o Senhor é bom. Esse salmo, irmãos, apesar dele ser utilizado ao entrar no templo, e isso norteava a adoração do povo de Israel, no Novo Testamento ele também era utilizado, nas reuniões matutinas. Então, pela manhã, eles cantavam esse salmo. Esse salmo, ele nos fala acerca de como nós devemos adorar o Senhor, talvez num culto público como este. Mas eu gostaria de extrairmos mais, pois tem muitas lições práticas para a nossa vida, porque embora nós estamos em um culto público, um culto onde todos nos reunimos nos domingos, nos dias do Senhor, tem também a questão de que nossa vida é um culto diário. A nossa vida é um culto constante. Não há como desassociar a nossa vida de uma adoração, como nós acabamos de cantar, em espírito e em verdade. Nós sempre estamos em um período de adoração, constantemente vivendo corandeu, diante de Deus. Nessa estrutura que eu separei, você perceba que eu coloquei A, B, C, A, B, A, B. Isso aqui é a estrutura da poesia hebraica. A poesia hebraica é diferente da métrica da nossa. Ela tem paralelismos, tem quiasmos, tem estruturas muito diferentes. Mas quando o autor ele escreve, nós não sabemos quem é o salmista que escreveu esse Salmo 100, ao escrever ele estava querendo enfatizar algumas verdades que ficariam marcadas na mente daquele povo. Então, geralmente, celebrem com júbilo, ele está enfatizando o imperativo, mas ele coloca na sequência quem deve ser adorado? O Senhor. E assim por diante, dando as suas explicações. Vamos ao versículo número 1, por favor. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. A palavra, não, é o próximo, na sequência. Isso, maravilha. Se quiser clicar todos já, para ficar todos de uma vez, não tem problema. Não, voltando. No primeiro slide do versículo 1, vão ter algumas informações desse lado aqui. Celebrem com júbilo ao Senhor. Vamos analisar. A palavra celebrar com júbilo, ela tem uma ênfase muito forte. A palavra traduzida no hebraico, ela pode ser entendida como gritar. Gritem. Gritem com júbilo. O que é júbilo? Uma alegria intensa. Celebrem com júbilo. Gritem na presença do Senhor. É isso que o texto está querendo dizer, assim, de maneira literal, se fôssemos traduzir. Ao Senhor todas as terras. Pode ser traduzido também como todos os povos, pode ser traduzido todos. Então é um imperativo. Aquele que é chamado para celebrar o Senhor com alegria, não está restringido apenas à igreja do Senhor, mas todos os povos, todas as terras, aqueles que não estão em conformidade em celebrar
com júbilo ao Senhor, está em desobediência. Então, todos esses imperativos, eles não são sugestões para nós, são ordenanças. E aqui, irmãos, eu gosto muito desse primeiro versículo, porque ele já traz uma lição valiosíssima. Celebrar com júbilo, ele não diz, se alegrem na condição financeira que você se encontra, ou na bonança que você está, ou na sua saúde, mas celebrem com júbilo ao Senhor. Celebrem o Senhor. A primeira lição que nós podemos extrair desse texto é que o homem, ele necessita de uma razão para ser feliz. Veja bem, todos nós necessitamos de uma razão para sermos felizes. No outro. Uma razão para ser feliz. No primeiro, gente. Isso, está sem? Deve ter dado erro. Já caiu o copo d'água aqui, está tudo certo. Dá para a gente seguir daqui. Celebre com júbilo ao Senhor, retornando aqui o meu raciocínio. Todo homem ele necessita de uma razão para ser feliz. Vamos pensar isso. Como assim? O homem ele não busca a felicidade, ele busca uma razão para ser feliz. Muitos filósofos escreveram acerca da felicidade. Nós vemos Platão escrevendo, nós vemos Aristóteles, nós vemos Sêneca, vamos ver Agostinho, vamos ver Tomás de Aquino, vamos ver Boécio, nós vamos ver um pouco mais para cá Nietzsche escrevendo o que é a felicidade. Mas todos chegam a um consenso que o homem ele não busca a felicidade, ele busca uma razão para ser feliz. Uma razão que muitos pensadores cristãos, principalmente do período medieval, eles chegaram a uma conclusão exata. O homem encontra a sua felicidade em Deus, ou o supremo bem, como alguns escrevem, pois não há nenhum outro motivo para nós nos alegrarmos, meus irmãos. Pense bem, se você coloca a razão da sua felicidade, e você cristão, coloca a razão da sua felicidade na sua saúde, ou na sua família, amigos, irmãos, uma igreja saudável, e aqui está a sua alegria, aqui está a sua felicidade. Só que em algum momento isso começa a ser extraído da sua vida, você está sendo moldado pelas circunstâncias, e isso revela que a sua felicidade não está no Senhor. E aí, a pessoa, ela se sente desanimada, até mesmo para adorar a Deus. Ela não consegue celebrar a Deus, porque as coisas não vão bem. Mas não é porque ela não ama o Senhor, mas porque essas coisas são aquilo que são a razão da felicidade dela. Então, perceba que é como se fosse um triângulo. E eu gosto muito de Agostinho, que Agostinho usa isso. Agostinho diz uma frase que é assim: pouco te ama aquele que ama outra criatura que não for por sua causa. Perceba esse triângulo que ele utiliza aqui. Então, tudo que nós devemos estar contentes, felizes, sempre tem que ser por conta do Senhor para amarmos outra coisa. Seja a sua família, seja o seu trabalho, seja todas as nossas interações, as nossas atividades. Muito obrigado. As nossas atividades aqui na ordem criada. Vamos ver se o passador está funcionando agora. Olha que bênção, funcionou agora. Estou feliz. Estou feliz. Então, voltando aqui no raciocínio, nós temos essa compreensão que a nossa alegria deve sempre ser mediada pelo Senhor, seja nas nossas interações, nos nossos dia a dias, mas muitas vezes nós temos motivos para nos alegrarmos. E aí, alguns grupos familiares nós nos reunimos e geralmente tem aquele quebra-gelo. E aí, geralmente, as perguntas deles são bem para te causar uma reflexão. Você que faz parte de um grupo familiar, você deve saber que geralmente elas têm um sentido de te aguilhoar. Sabe o que é um aguilhão? Um aguilhão é um espeto que espeta o boi para ele ir para o local dele. E serve para isso, para você que está, ou já ouviu a mensagem no domingo, mas o que tem de novo? Aí vem uma pergunta e te dá uma aguilhoada, tu fala, poxa, caramba, não tinha percebido, não sei como responder isso. Quando, recentemente, nós fizemos um grupo familiar acerca de gratidão, uma das perguntas era, você tem motivos para ser grato a Deus? Agora, você tem motivos para não ser grato a Deus? E aí, eu acho que essa segunda pergunta, ela mexe conosco. Nós não temos motivo para não sermos gratos a Deus. Isso é maravilhoso. Então, se você compreende que a sua satisfação, a plenitude da sua felicidade se encontra em Deus, isso torna você constante na fé. Agora, caso contrário, sua alegria está mediada pelas circunstâncias, você anda em terreno escorregadio constantemente. Então,
eu fiz uma síntese aqui, eu coloquei aclamar, a palavra celebrar, com júbilo, gritar, pode ser também traduzido por aclamar. Então, eu vou colocar todos os imperativos nesse cantinho aqui, e nós vamos reunindo eles. O próximo versículo está escrito assim no versículo número 2. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentam-se diante dele com cântico. A palavra sirvam, ela pode ser traduzida também como adore. Adore, sirva com adoração. É esse o sentido mais amplo da palavra. E sirva, ou melhor, adore ao Senhor com alegria. Algumas pessoas tendem, no campo especulativo da filosofia, a fazer uma distinção entre felicidade e alegria. Eles dizem assim, felicidade é algo que está plenamente constante na minha vida. Alegria são picos do meu humor, né? Embora ninguém chegue à conclusão, porque isso aqui é pura especulação. Mas é muito curioso que ele diz, adore ao Senhor com alegria, apresentam-se diante dele com cântico, ou seja, esteja diante da presença dele louvando, com alegria, com gratidão. Esteja diante dele reconhecendo quem ele é, numa exploração mais ampla. A aplicação que eu gostaria de colocar, meus irmãos, é que a adoração modela a vida em sua inteireza. Aquilo que nós adoramos vai talhar, vai moldar as nossas vidas nas nossas interações no cotidiano. Veja bem, se você é alguém que tem uma adoração, e aí eu preciso recorrer aqui a um homem com um nome muito complicado, um filósofo chamado Hermann Doiver, ele é de linha calvinista reformacional, e ele diz assim, que todos homens adoram a um Deus, seja um Deus com letra minúscula, ou o Deus vivo e verdadeiro. E esse Deus que eles adoram vai moldar as interações, como eu acabei de mencionar. Vai moldar a forma como nós reagimos diante das situações do nosso dia a dia, mas a forma como nós projetamos o nosso presente e o nosso futuro, a forma como nós olhamos para o nosso passado. Então muitas pessoas, parece que não, mas elas colocam não o Senhor como aquele que está no trono do seu coração, mas aquele que está no trono do seu coração pode ser Ele mesmo. E aí, não é uma idolatria, é uma egolatria, é o ego dela que está sentada no trono. Mas pode ser que seja um ídolo. O que é um ídolo, Caio? O ídolo é tudo aquilo que, do aspecto que foi criado, tudo aquilo da ordem criada, que foi feita pelas mãos do Senhor, e aí você olha, você reduz a um aspecto, e não precisa ser necessariamente uma imagem de um bezerro de ouro, mas pode ser de uma maneira tão sutil que se torna, por exemplo, a sua família. A sua família pode se tornar um ídolo na sua família. E a sua vida vai gravitacionar diante da sua família. Família é algo bom, só que é um reducionismo da ordem criada, lembra que eu mencionei? Isso que é um Deus, um falso Deus, isso que é um ídolo. Isso aqui que muitas vezes interrompe a sua adoração constante. Novamente, a família é algo bom, só que muitas vezes quando você coloca a família no trono do seu coração e não o Senhor, a forma como você age diante de qualquer situação é moldada por esse falso Deus. Mas não apenas família, pode ser seu trabalho. O seu trabalho. Trabalho é algo bom. O homem, ele trabalha antes mesmo da queda. Trabalhar é bom, mas se você... Sua preocupação, aquilo que modela... Tem uma frase do Leonard Ravenhill, que ele diz assim, aquilo que ocupa a maior parte dos seus pensamentos, este é o seu Deus. Então, por exemplo, se é o seu trabalho, você não consegue pensar em nada a não ser trabalho, e as suas motivações, as suas deliberações, aquilo que você realiza é motivada por esse Deus, há algo de errado no seu coração. Você precisa reavaliar. Novamente, o autor do Salmo está dizendo, sirvam ao Senhor com alegria e apresentam-se diante dele com cântico. Meus irmãos, quando você vem a um culto solene como este, quando você está se arrumando para vir para cá, como você se apronta? Você se arruma apressadamente? Você acorda domingo, é aquele dia que a gente acorda um pouquinho mais tarde, né? Aquele dia acorda lá por volta das 11 horas, aí para ninguém cozinhar algo muito demorado, faz aquele macarrão, que macarrão é comida de domingo, né? Aquele macarrão que é rapidinho,
faz o molho pronto, e aí você come, e aí você vai assistir, fica esperando o jogo do seu time, talvez, e aí faltando 5 minutos para chegar, puxa, daqui a pouco são 7 horas. Aí você entra rapidinho no banho, você homem rapidinho mesmo, né? Coloca aquela camiseta amassada, que sua esposa vai falar, está amassada a roupa, tá bom, até lá estica. Aí você passa um axe nas axilas e chega aqui sem, apesar dessa apresentação, dessa rapidez de se arrumar, o dia todo, o dia do Senhor, você não pensou, não meditou acerca de quem Ele é e do que Ele fez por nós. E aí o que acontece? Você chega aqui e você vem o adorar. E aí você vê a equipe do louvor aqui, já estão ensaiando há muito tempo, e eles estão cantando, e eles estão entoando louvores a Deus. E no momento quando começa o culto solene, todos estão cantando, só que você parece que não faz parte daquele ambiente, pois você não se preparou para isso, você não se preparou para esse momento, e aí você não consegue adorar com alegria, porque talvez seu pensamento está lá fora. Pode ser que seu pensamento está na semana ainda, você chegou, já passou o sábado, passou o domingo, mas seu pensamento está lá, e você não consegue extrair, você não consegue se concentrar nesse momento, porque seu coração não está aqui, a sua mente não está aqui. E aí você começa a ficar um cristão religioso, no péssimo sentido da palavra. Um cristão que vem à igreja apenas para fazer parte de um clube social. Porque você sabe, se você não vier no domingo, alguém vai te mandar mensagem no outro dia. E você vai falar, poxa, vão pensar que eu estou desviado. Eu não estou desviado. Eu vou no próximo, só para ninguém falar nada. E aí, domingo após domingo, você vai se rastejando para vir para cá. Você não experimenta, a palavra de Deus não fala mais contigo, você está cada vez mais sendo talhado, não pelo Deus, não pelo Espírito Santo de Deus, talhando, fazendo você conforme a imagem do seu Filho amado. Você não tem sido moldado conforme o novo homem, você está se despojando do velho homem, não mais, você está com a roupa do velho homem. E começa, o pecado ele é muito curioso, o pecado ele começa a sujar um pouquinho, e quando você vai percebendo, ele vai te sujando por inteiro, e tem um momento que você já está todo sujo, só que você não percebe que está sujo, mas você continua caminhando, porque você está cego. E assim você vive uma vida sem alegria no Senhor. E você consegue ser abalado por qualquer situação que surge na sua vida. Você se torna como um barquinho de papel em águas agitadas no mar. Você não tem mais o Senhor. E você não se alegra mais nele. Isso é algo muito triste. Mas ouça o imperativo que está aqui. Sirva ao Senhor, adore o Senhor com alegria, apresentam-se diante dele com cântico, com louvor. O próximo versículo é o versículo 3. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha que imperativo maravilhoso, saibam. Essa palavra saibam pode ser traduzida também por conheçam. E é a mesma palavra utilizada lá em Gênesis, quando diz que Adão conheceu a sua esposa, Eva, e ela se encontrou grávida. A palavra, então, conhecer tem uma característica de intimidade. Perceba, conheçam quem o Senhor é, tenham intimidade com Deus, se encontrem com Ele diariamente. Deixa eu te fazer uma pergunta retórica. Qual a última vez que você tirou um tempo para orar? Orar, assim, durante a semana. Fazer uma leitura da Bíblia. E assim você tirar mais um tempo para meditar naquilo que você leu. Pensou? Pronto. Eu estive numa conferência na semana retrasada, e o Joel Bick era um dos preletores. E ele disse algo muito legal que eu vou resumir rapidamente. Ele, aconselhando um presbítero dele, ele disse para o presbítero fazer o seguinte. O presbítero não estava encontrando tempo para orar e nem para meditar na palavra de Deus. Minha semana está muito corrida, americano então deve trabalhar bastante, talvez um pouco menos que nós. Mas
esses 3 princípios que ele colocou eu achei muito válido e eu gostaria de trazer para você como um desafio para essa semana. Tire 10 minutos do seu dia, só 10 só, para fazer uma leitura bíblica. 10 minutos, apenas 10. 10 minutos você não consegue ver nem os melhores momentos do teu time de futebol fazendo gol. 10 minutos apenas, 10. Aí depois você vai tirar mais 10, só mais 10, para fazer a meditação no texto que você leu. Então, lê uma porção das Escrituras, na sequência você vai meditar nessa porção das Escrituras. E por último, mais 10, meia horinha só. O que é meia horinha? Meia horinha não é nenhum episódio da série que você assiste, não é verdade? Meia horinha. Aí você vai colocar meia horinha para oração em cima daquele texto. Você vai ver que no primeiro dia vai ser uma luta, mas no segundo você já vai querer fazer de novo. E assim você vai cultivando intimidade com o Senhor. Mas vamos para o texto novamente. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nessa porção, apenas nesse versículo, consiste toda, de maneira obviamente reducionista, estou fazendo aqui, mas consiste toda a teologia cristã. Somente nesse versículo, irmãos, consiste toda a teologia cristã. Olha o que ele está dizendo. Saibam que o Senhor, a palavra Senhor aqui está falando de Yahvé, é o nome pactual de Deus. Ele está falando, saiba que o Deus de Israel é Deus, é o Todo-Poderoso, é o soberano das nações. Saibam que o Senhor é Deus. Então, primeiro ele está falando que Deus, Yahvé, ele é o Senhor, que governa sobre todas as coisas. Depois ele está falando, Ele que nos fez. O que ele está falando? Ele é o Deus Criador também. Olha que interessante, ele está apontando para o Gênesis. E dele somos, ou seja, somos povo dele. Agora ele está falando de outra coisa, ele não está falando mais somente de Deus, ele está falando de quem somos. Na sequência, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ora, ele está falando que somos o povo dele e rebanho. Ora, ele está remetendo que este Senhor, que é o Deus Criador e soberano, é também o bom pastor. E nós, na revelação suprema de Deus, a manifestação suprema de Deus que está em Cristo Jesus, você quer olhar para Deus, você olhe para Cristo. É isso que Jesus diz a Felipe, quando ele pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Ele ora, quem vê a mim vê o Pai. Porque quando nós olhamos esse versículo, a partir da perspectiva do cânon fechado, nós estamos olhando que o bom pastor, esse que nos faz rebanho dele, é aquele que deu a vida por nós, é aquele que se entregou em nosso lugar e é aquele que zela por nós, não permitindo que as feras do campo, os inimigos, nos ataquem, mas o Senhor, ele nos protege. Olha que declaração maravilhosa. Mas tem um outro porém aqui. Esse versículo, como eu disse, ele é maravilhoso. Ele apresenta duas verdades. Primeiro, quem Deus é e depois quem somos nós. Tem uma frase muito conhecida de Sócrates, que Sócrates diz assim, o filósofo grego, conhece-te a ti mesmo. Esse é o imperativo do filósofo grego, conhece-te a ti mesmo. Então, Agostinho, ele, na sequência, Agostinho é um pensador cristão, no período da Idade Média Alta, ele vai escrever o seguinte, no seu livro chamado Confissões. Ó conhecedor de mim, que eu te conheças como tu me conheces. Ele está querendo dizer o que nessa síntese aqui? Senhor, eu quero conhecê-lo da mesma medida que tu me conheces. Essa é a oração de Agostinho. Mas eu quero estender um pouquinho mais. Pascal, ele vai usar uma frase, Pascal é um filósofo cristão, ele vai usar um pensamento, algumas frases que nos farão entender talvez melhor esse versículo. Ele diz assim, se o homem conhecer a Deus, mas não conhecer a sua miséria, ele se torna orgulhoso. Se o homem conhece somente a sua miséria, mas não conhece a Deus, ele fica desesperado. Agora, se ele conhece Cristo Jesus, ele conhece tanto Deus como o seu estado de miséria. E nós, conhecendo Cristo Jesus, nós sabemos que ele levou sobre si os nossos pecados. Isso aqui é maravilhoso, é um resumo da nossa fé. A fé cristã, verdadeira fé cristã, encontra nesse conhecimento, meus irmãos. Então, nós temos já mais alguns imperativos. Aclamar, adorar, louvar e conhecer. Versículo 4.
Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graça e bendigam o seu nome. Na divisão do texto, essa é a segunda parte. É a segunda parte do Salmo. Agora ele está dando orientações para o povo quando adentrar no templo. Então, por isso que ele está falando, entrem por suas portas, ou seja, está remetendo ao templo, com ações de graça. E em seus átrios, você sabe que átrios? Átrios é um pátio, no pátio do templo. Com o quê? Com hinos de louvor. E bendigam o seu nome. O que é bendizer? O que é oferecer honra, é dizer bem, é falar bem, é enaltecer, é exaltar alguém. E aí a aplicação para isso seria: a gratidão é o efeito produzido por um coração satisfeito em Deus. A gratidão é o efeito produzido por um coração em Deus. Meus irmãos, alguns de vocês sabem, eu gostaria de pedir licença para contar um causo. Eu tenho um sobrinho de 7 anos. O nome dele é Bernardo. Não é porque é meu sobrinho, mas é uma das crianças mais dóceis, maravilhosas que eu conheço. E o Bernardo, ele é muito inteligente. Só que por esses dias, minha mãe veio até mim e falou: o Bernardo, ele fez algo feio, algo deplorável. Ele olhou para o seu pai e disse: eu não gosto de você. 7 anos. O Adãozinho está ali ainda. Eu não gosto de você. E aí minha mãe ficou chateada, veio falar comigo. Eu conheço muitos irmãos que possuem filhos e alguns até falam: eu passei a entender melhor a paternidade de Deus depois que eu tive um filho. E o Bernardo não é meu filho, mas é o meu filho do coração, é meu sobrinho. E aí eu falei: poxa, preciso conversar com ele. Encontrei com ele, ele acorda cedo, 7 horas da manhã, ele estava saindo escovar os dentes. Ele: oi tio, bom dia. Aí eu falei: ô Bernardo, vem aqui te falar contigo. Aí eu olhei para ele, falei: eu fiquei sabendo que você falou que não gosta do seu pai. Ele: eu falei. Aí eu falei: deixa eu falar uma coisa, Bernardo. Essa roupa que você está vestindo foi seu pai que deu. Essa pasta de dente que está nessa escova, foi seu pai que deu. Essa escova de dente que está na sua mão, foi seu pai que deu. A coberta que você se cobriu na noite, foi seu pai que deu. O teto que está sobre si, onde você dormiu, foi seu pai que deu. A comida que você vai comer, e comeu ontem, e comeu anteontem, e foi seu pai que deu. E aí ele ficou olhando para mim. Eu falei: seu pai, ele te ama e ele zela por você, ele cuida de você. O tempo todo ele cuida de você. E dizer que não gosta dele, por conta talvez de uma circunstância, é algo errado, você não acha? E ele: sim. E aí o Bernardo, ele se arrependeu, pois uma criança muitas vezes tem um coração muito mais ensinável do que um marmanjo. Membro da Igreja Presbiteriana Eclésia, você que reclama do seu trabalho, foi seu pai que deu. Você que reclama da sua casa, foi seu pai que deu. Você que reclama que não aguenta mais comer ovo, não aguenta mais comer frango, você quer carne, saiba que se tem comida no seu prato, foi seu pai que deu. O trabalho que você tem, de onde você tem tirado o seu sustento, foi seu pai que deu. A família que você reclama, foi seu pai que deu. Tudo o que tu tens, foi seu pai que deu. A igreja a qual você pertence, foi seu pai que te plantou aqui. Os irmãos que estão aqui, foi seu pai que deu. E mais, ele entregou o próprio filho para resgatá-los, e ele colocou do seu lado. Olha que maravilha, nós temos irmãos que você pode olhar para o seu lado e falar: poxa, Jesus pagou o pecado desse cabra que está do meu lado aqui, não vou muito com a cara dele, mas caramba, eu preciso amar ele, porque o que nos une é o sangue do Cordeiro. E se o Senhor o alcançou e me alcançou, nós temos muita coisa em comum. A gratidão, meus irmãos, é algo que vemos o tempo todo. Existem músicas, existem até funks, que não é música, por isso eu estou fazendo essa distinção, que fala sobre gratidão. Há carros e caminhões com adesivos gigantes, com frases de efeito, dizendo acerca de gratidão. As pessoas, elas sabem o que é gratidão.
A grande diferença do cristão para as demais pessoas é que nós temos um entendimento um pouco diferente. A nossa gratidão, ela, como eu disse, ela passa pelo Senhor. Nós nos alegramos em algo e nós somos gratos em algo porque o Senhor nos deu. É esse sempre o filtro que nós temos que utilizar. Sempre. Até, como foi mencionado na última pregação do último domingo, os seus problemas. Não estou dizendo que você tem que falar, poxa, que maravilha, estou cheio de contas. Não é isso. Eu estou dizendo que você tem que se alegrar porque você está vivo e você está aqui. Você está aqui. Quantas pessoas nessa pandemia perderam a vida? Quantas pessoas melhores que eu e que você perderam a vida? Pessoas mais bonitas, mais inteligentes, pessoas mais melhores sucedidas, pessoas mais esforçadas, pessoas com desejo por viver. E morreram, mas você está aqui. Ainda que você tenha vários boletos acumulados na sua gaveta, se alegre por poder estar vivo. Se alegre em Deus, porque Ele está te dando um sopro de vida para você permanecer aqui. Então nós acumulamos mais alguns imperativos. Aclamar, adorar, louvar, conhecer, reconhecer louvor, expressar gratidão e bendizer. Ah, sim, é verdade. Você perceba que no versículo 4 tem, entre por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, renda-lhe graças. Por que ele repete graças duas vezes? Graça, sabe que é agradecer, tem a gratidão. É interessante que no hebraico são duas palavras diferentes. A primeira, ela tem o sentido de que aquilo que está no seu coração o levará a abrir a mão. É isso que tem um entendimento na palavra. Então, aquilo que está no seu coração, se você é grato, você expressa a sua gratidão. Então, uma gratidão expressada. E a outra é o reconhecimento de favor. Ora, se eu sei que é o Senhor, como eu disse, o teu Pai que te deu, você reconhece e você expressa isso. E como eu expresso minha gratidão? Apenas o enaltecendo? Esse estender a mão também tem o sentido de fazer algo por alguém. Se você está muito grato por algo, se você está muito grato pelo aquilo que Deus é na sua vida, pense bem, amarás o Senhor, o teu Deus, com toda a sua força, todo o seu coração e o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus não diz se associa. Se você ama o Senhor, estenda a sua mão para aquele que está ao seu lado. Se você é grato por tão grande salvação, estenda a mão para a pessoa que está ao seu lado. Você não foi chamado para viver sozinho, você foi chamado para viver em comunidade. E abençoar, seja uma mão abençoadora. E aqui por último, meus irmãos, e não menos importante, porque aqui está o motivo por que você tem que fazer todas essas coisas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse porquê que é muito interessante. Por que você tem que fazer isso tudo? Porque eu tenho que aclamar, adorar, louvar, conhecer, reconhecer favor, expressar gratidão e bendizer. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de eternidade em eternidade, de geração em geração, é a sua fidelidade. Só que é interessante que essas palavrinhas aqui, elas estão repletas de conteúdo também. Primeiro, você tem que adorar a Deus, não apenas por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Ele está falando, façam tudo isso porque o Senhor é bom, ou seja, você tem que se alegrar, você tem que enaltecê-lo porque Ele é bom. A resposta ao que Deus lhe faz é inspirada por Ele e deve voltar para Ele. É interessante que a nossa percepção, monergisticamente falando, através de uma percepção calvinista, se estende também para a questão da gratidão. As pessoas, elas têm muitas pessoas aí fora, elas têm a dizer, eu sou muito grato, eu agradeço todos os dias. Ora, mas você não tem que ter orgulho por ser grato, porque até a expressão da sua gratidão é Ele que te deu. Você não age, você apenas reage. Você não toma a iniciativa, é Ele que te impulsiona. Se você tem um coração grato por quem Deus é porque Ele está te dando essa graça. O Luiz Felipe Pondé é um filósofo brasileiro, só que ele não é cristão, mas ele diz uma frase muito interessante. Quando um homem levanta a mão pedindo ajuda para Deus, Deus já está ajudando a levantar a sua mão. Essa é a nossa percepção reformada. Quando nós recebemos algo e ficamos gratos a Deus, nada mais é que um presente duplo. Ele está permitindo que você o agradeça.
E aí, meus irmãos, essas palavrinhas que eu disse que são interessantes, é que o Senhor é bom. A palavra bom tem um entendimento de estabelecer, atribuir dignidade a alguém. Ele é digno, ele é bom, ele é perfeito na sua totalidade. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra misericórdia tem um sentido também de amor, e o seu amor dura para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E essa palavra misericórdia, ela está atrelada à aliança que Ele fez conosco. E de geração em geração a sua fidelidade. A palavra fidelidade também tem um sentido de verdade. Deus é verdadeiro. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, Deus não é fiel a você nas suas decisões desassociadas da permissão dEle, desassistidas pela revelação dEle. Não. Poxa, eu planejei, eu fiz uma empresa e de repente ela quebrou, Deus se demonstra infiel? Não, Deus é fiel à sua aliança, Ele é fiel a si mesmo, e por amor a essa aliança, Ele te atrai e faz com que você não se desprenda desse laço. Mas esse texto ele não está falando sobre bens, sobre recursos, ele está falando acerca da nossa intimidade e do nosso elo contínuo com Ele. Eu gostaria de oferecer 3 aplicações, e já estou encerrando. As aplicações são bem práticas, mas ao mesmo tempo bem difíceis de serem feitas. Primeiro de tudo, remova os ídolos de seu coração. Remova os ídolos de seu coração. Caio, como eu posso saber se eu tenho ídolos? Pequenos ídolos no coração. Bom, a forma como você age com o próximo e a forma como você se relaciona com Deus dirá muito. A forma como você interage com a sua palavra, a forma como você devota tempo, a forma como você reage aos acontecimentos da sua vida, demonstram o que está no seu coração. Então, se você é uma pessoa ingrata, a palavra ingratidão talvez é uma das palavras mais difíceis e pesadas nos nossos dias, mas ninguém é doido de dizer que é ingrato. Ninguém é doido. Ninguém vai falar, eu sou uma pessoa ingrata. Não, ninguém vai dizer. Mas a forma como nós reagimos a essa tão maravilhosa salvação apontam que você é ingrato. Apontam que você não é tão grato assim. Você pode vir e entonar louvores e cantar, e falar, Senhor, sou grato por tudo que tenho. Família, amigos, muitos irmãos. E aquela música maravilhosa do Baruch, que o Edson cansou de ouvir aqui durante a reforma que a gente estava fazendo essa semana. Mas a questão de remover ídolos é uma tarefa que você tem que mesmo se analisar. Paulo lhe diz, se examinem a si mesmos. Não fique esperando que vai aparecer um anjo e de repente falar, você está errado nisso, nisso, nisso. Se você não lê a Bíblia, não medita nas Escrituras e não ora, é um pouco difícil, né? Você tem que ter um choque de realidade. Então, por favor, siga aquele primeiro princípio. Na segunda aplicação, busque sua satisfação em Deus. Meus irmãos, não há nada de mais precioso, e eu tenho aprendido nos últimos anos, do que encontrar satisfação apenas em Deus. Às vezes é duro, às vezes dá vontade de chorar. Às vezes você quer muito algo, você deseja muito por algo que vai talvez te dar uma felicidade maior. Só que quando você encontra satisfação plena em Deus, Deus é até mais glorificado na sua vida. As pessoas elas passam a olhar para você, não pelo aquilo que você é, mas porque você encontrou satisfação nesse Deus. E você dá testemunho dessa satisfação através das suas provações e privações. A pessoa pode olhar e falar, poxa, esse cara ele tá numa draga, o chinelo dele até quebrou agora, ele está todo lascado, mas ele sempre está contente, ele sempre está alegre no Senhor. Tem algo estranho nisso. Eu quero que ele tem a me dizer, por que causa isso nele? Aí a pessoa que é satisfeita em Deus vai falar, eu conheci Jesus, Ele me atraiu para si, eu estou com Ele e nada vai arrebatar-me das mãos do Senhor.
eu estarei com Ele por toda a eternidade. Por isso, não importa, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode ser tribulações, pode ser frio, pode ser chuva, pode ser distância, altura, largura, profundidade. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso eu estou alegre, por isso eu estou contente e satisfeito apenas nele. Poxa, eu não estou no trabalho dos sonhos, mas o Senhor tem me sustentado. Eu vou passar nessa jornada, peregrinando na vida cristã. Possa ser que eu estou hoje chegando aos 40, 50 anos. Eu imaginava quando tinha 15 que hoje eu estaria viajando para Disney. Mas o Senhor me sustentou até aqui, Ele vai me sustentar até o dia de Cristo Jesus. A última aplicação, cultive uma vida de comunhão com Deus. Isso foi o que eu mencionei há pouco, meus irmãos. Nós somos uma igreja brasileira, a igreja pós-moderna, que temos conhecimento ao nosso alcance. Foi uma música cantada aqui, não somente ler e... Desculpa, Sidney, por favor, me recorde. Não apenas ler e ouvir falar, mas viver Jesus. É viver, é colocar em prática essa fé. É permitir que essa palavra, ela faça morada no meu coração. É permitir que essa palavra, ela guie as minhas ações. É permitir que as minhas decisões sejam pautadas pela palavra de Deus. É permitir que meus planos, as minhas ações e reações sejam mediadas pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós não podemos ficar patinando nisso. A igreja brasileira tem patinado demais nisso, porque é a igreja da marcha para Jesus. É a igreja que conseguiu gourmetizar o evangelho. É a igreja que está pulando e dançando nas avenidas, enquanto as pessoas perecem sem conhecer o evangelho. E ainda quando elas pregam, é um evangelho triunfalista e falso. Um evangelho maltrapilho, no pior sentido da palavra. Um evangelho misturado, místico. As pessoas estão perecendo sem conhecer Jesus. E você, um crente que está inserido numa igreja bíblica, inserido numa igreja que tem almejado alcançar essa região inteira. Aqui nós temos, se eu não me engano, eu não me recordo, é 1/3 da população de Santos. Santos tem 470 mil pessoas. Nós temos aí pelo menos 100 mil pessoas aí para alcançar. 100 mil, com o evangelho genuíno, com o evangelho verdadeiro. E enquanto as pessoas, muitas estão inseridas em igrejas onde, na verdade, não são pregadores do evangelho, são camelôs do evangelho, são falsificadores da palavra, pessoas enganadas, enredadas em mentiras. E nós temos a palavra de Deus. Nós temos conhecimento, nós temos pessoas dispostas e pessoas que nos inspiram nessa igreja. Portanto, só para sintetizar, seja uma pessoa que cultive comunhão com o Senhor, uma pessoa que não abre mão da comunhão com Ele diária, e que sempre veja que um dia sem a leitura, a meditação na palavra de Deus, e um dia sem oração, foi um dia perdido. E tem uma frase do reverendo Emílio Garofalo Neto, ele diz assim: tudo aquilo que os mais velhos dizem sobre o tempo é verdade. De novo, tudo aquilo que os mais velhos dizem acerca do tempo é verdade, porque eles já experimentaram bastante tempo. Mas imagine você, chegando lá na frente, perto do fim, à beira da morte, no seu leito de morte, e você olhar para trás e falar: poxa, mas minha vida foi tão fútil, minha vida foi tão tola, e eu não estreitei e vivi a plenitude de vida aqui, no agora, como o Senhor gostaria para a minha vida. Eu vou adentrar os portais celestiais, eu estarei com Ele por toda a eternidade. Mas como eu desperdicei meu tempo com bobagem. Faça disso uma oração, meus irmãos. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos por sua palavra. Nós agradecemos, pois ela fala conosco e o teu Espírito aplica aos nossos corações as verdades. Nós queremos celebrar o Senhor com júbilo, nós queremos conhecê-lo, nós queremos louvá-lo, queremos ter um coração grato, nós queremos reconhecer o seu favor, Pai. Nós desejamos tudo isso porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. E nós sabemos e testemunhamos que o Senhor é fiel. Senhor, por favor, nos ajude a manter
uma vida de devoção constante ao Senhor. Por favor, nos ajude a remover aquilo que tem tomado o seu lugar no nosso coração. Que possamos viver uma vida de plenitude no Senhor. Que possamos, Senhor, além de derrubar todos os ídolos que estão no nosso coração, possamos cultivar uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.